Bom dia. Já quase boa tarde, né? Ontem eu dormi muito tarde, hoje acordei tarde, como diz, perdi a hora, né? Acordei mais tarde e estava aqui, né, fazendo as minhas análises assim do dia de hoje, né? O equinócio, né? Que é tanto a entrada, marca a entrada da primavera no hemisfério norte como o outono, né, para nós aqui no hemisfério sul. E eu fico observando a quantidade de sincronicidades, né, por conta dos números. Ontem eu estava dando, o último capítulo da leitura de livro, que eu vou traduzindo livros que a gente não encontra aqui no Brasil, e era sobre Maria Madalena, né? Claro. E era o último capítulo e faz toda uma explicação sobre um determinado número que depois eu vou falar aqui. E o número é 38, né? Que eu já cansei de falar aqui que Jesus Cristo é 38, né? Que dá 11. E a palavra é equinócio dá 38, que dá 11, né? É um portal, uma abertura aí, tanto para o outono quanto para a primavera, né? Então, o que que é que temos que trabalhar, né? Tanto de um lado, tanto aqui embaixo, né? Na parte sul do hemisfério, quanto na parte norte, né? Do hemisfério. O que que é que a gente tem que estar trabalhando, né? E observando, né? Dentro dos processos, né? De cada lugar. Mas, querendo ou não, de alguma forma, é, estamos todos dentro do mesmo campo e a gente acaba que recebe, né, informações de todos os lados, principalmente hoje que a rede, né, a internet, que são as redes de comunicação, é, também nos aproxima, né, de vários lugares, informações, pessoas, culturas. Ontem eu estava vendo, né, lá na Ilha da Madeira, nevando, uma coisa mais linda do mundo aqui, a gente num calorão daqueles, né? Muita chuva aqui onde eu moro, chuva, 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 não para de chover. Espero que são as águas de março fechando o verão. Espero que, de fato, né? Nossa, mãe, é só chuva. A gente raramente vê a cor do céu. Mas, enfim, né? É isso. É esse movimento todo, né? Né? Esse campo que nos permeia a todos, né? E a gente faz parte dessa comunicação toda aí, né? E a gente só tem que prestar atenção, né? Cada um de nós prestar atenção, observar em que ponto está da própria caminhada, né? E entender os sinais, né? Cada um da sua forma, né? Todos nós temos um campo intuitivo magnífico interno e a gente tem que observar e perceber, né? O que que faz sentido e o que que não mais faz sentido internamente. Tudo isso é um movimento de informação. Eu, como funciona à base de número, né? Para mim é tudo número. Então, eu vejo muito as coisas e para mim eu sempre relaciono com a minha vida, porque os sinais que eu percebo é por minha caminhada. Eu, às vezes, abro porque serve para todo mundo, né? Cada um vai entender de uma forma, cada um vai pegar de um jeito,
né? E aquilo vai fazer sentido na própria vida de uma determinada forma, né? Às vezes coincidente, às vezes, opa, é para prestar atenção, né? E tudo isso, né? Eu vejo que esses portais, né? Essas aberturas energéticas, diante de tanta coisa que está acontecendo no nível planetário, né? A nível planetário, é muita loucura, como se tudo aquilo que ficou oculto da grande maioria está vindo à tona, né? E a gente tem que aprender a estar no eixo, e no equilíbrio profundo para não entrar e não deixar essa sujeirada que está vindo à tona permear a nossa estrutura, a nossa energia, o nosso campo. É fácil? Claro que não, mas é um exercício diário, né? Onde a gente vai observando e percebendo pequenos sinais, né? Que se a gente estivesse mais conectado, a gente escutaria com mais facilidade, ou perceberia os sinais com mais facilidade, mas nem sempre estamos tão conectados, né? E às vezes os sinais passam despercebidos, né? Hoje é dia 20, né? E o 20, se eu somar 2 e 0, é 2, né? Então, fala do quê? Da energia do feminino, a energia do acolhimento, a energia da gente ter que ter jogo de cintura para lidar com as situações. Mas o 20 fala do resgate do feminino, fala da ressurreição, fala de escutar o chamado, né? Que chamado é esse? O chamado é interno, né? A ressurreição é o quê? Você morrer para aquilo que, né, não serve mais na própria vida, no que a gente está vendo, que não faz menor sentido, e ressurgir com outro nível de consciência, ressurgir com outra consciência, né, de quem você é, assumindo a sua verdade interna, se reconectando você diretamente com a fonte, que é sagrada, e você, em consequência, também é sagrado, e parar de deixar que intermediários te conectem com a fonte. Você é a fonte, você é o canal, você é a conexão. Alguém pode te ajudar? Claro que sim, né? Ninguém aqui é ilha, todo mundo se dá as mãos, mas ninguém pode fazer o seu caminho. Ninguém pode ouvir o seu chamado. E o 20 fala isso: ouça o chamado, ouça a sua sabedoria, preste atenção nos teus insights, nas tuas intuições, ouça, né? Então, a abertura do portal já te pedindo, ó, presta atenção, né? Lembra que eu falei em outro vídeo aí para trás que a palavra março também dá 20. Então, esse mês, né, a palavra escrita março dá 20. Dentro do calendário gregoriano é o mês 3. Dentro do ano astrológico é o primeiro, né? Tá começando, né? Tudo isso é informação, né? Mas a palavra março também dá 20. Então, tá, tá nos pedindo o quê? Que a gente ouça o chamado, saiba lidar com as nossas emoções, para não ser engolido por elas. Então, a gente tem que aprender a estar no eixo e aprender a estar no comando das nossas emoções. Porque não, senão a gente pode ou manipular através das emoções, ou ser manipulado através das mesmas emoções. Então, tudo aí é um processo profundo,
de entendimento, onde a gente tem que cada vez mais estar em equilíbrio. Hoje eu estou combinando, gente, caneca com a roupa. Na hora que eu olhei, eu falei, oh Deus, eu nem gosto de rosa, né, gente? E o cafezinho, né? Que não pode faltar. Mas então é isso, né? A gente precisa desse de ouvir, né? Porque muitas vezes a gente escuta, mas não ouve, né? Entra para um lado, sai para o outro e não absorve. E aqui está pedindo, né? Preste atenção, né? O mês é três, né? Que março é três. E o três fala do quê? Da alegria, da leveza, das ideias, da criatividade, da criação, da criatura. É o criador e a criatura, da comunicação do verbo, né? Diante de tanta complexidade que estamos vendo, né, no mundo. Não interessa se é hemisfério sul, hemisfério norte, é um nível de complexidade absurda que a gente está vendo, né? Então, cabe a cada um de nós saber como expressar, como falar. Eu não tenho que falar para agredir absolutamente ninguém. Eu tenho que entender que tudo que eu falo se torna verbo. Lembra no início, o princípio era o som, e o som se tornou carne, né? Era o verbo, e o verbo se fez carne. Quer dizer, o que? Criou a matéria. A gente cria a nossa realidade. Então, o que que é que eu verbalizo constantemente? Eu tenho que prestar atenção nisso. É bíblico. Eu não lembro mais quem foi que falou isso, mas a fala é o seguinte: aquilo que eu mais temia me aconteceu. É simples, reto e direto. Não tem. Porque se eu temo algo, eu fico constantemente no medo, né? A palavra medo lembra também da mente, né? Se eu fico no medo, eu fico presa nas minhas emoções, fico presa e a energia que eu estou emanando é o tempo inteiro dentro dessa vibração. E aí eu me torno um campo magnético, um imã para atrair essa mesma frequência. Eu tenho que entender essas coisas. Eu atraio, eu emito, mas eu recebo. E eu vou receber na mesma medida que eu estou emitindo. Não adianta eu querer plantar abacaxi e colher maçã, gente. Eu vou plantar, se eu vou plantar, eu vou receber na mesma medida. E eu tenho que entender isso. Então eu tenho que prestar atenção naquilo que eu falo, aquilo que eu estou verbalizando. Isso é importante. A somatória, hoje é dia 20, mais o 3, 23, que nos pede também mais leveza, mais conexão, mas mais leveza no sentido de abrir as asas com mais liberdade, né? Que o 5 fala muito de liberdade, de mudanças, né? De pontes que eu faço nas minhas experimentações, nas minhas experienciações, né? Sei lá se existe isso, mas enfim, é como eu experiencio a vida, né? Então eu faço pontes não só na horizontal, mas como na vertical, né?
A cruz vem daí, né? A gente tem que entender também os eixos. Mas, enfim, o ano é 10, 23 com 10 vai dar 33, que fala da consciência crística. Então, a abertura desse dia, né, fala de uma consciência maior que todos nós, através da verbalização, da criação, nós temos que desenvolver consciência crística. Aí sempre me remete à minha amada, né? Olha que coisa linda, minha amada Maria Madalena. Ela é 33. Maria é 9, Madalena é 24, dá 33, né? Que representa, é aquela que caminhou junto, que manteve todos os ensinamentos vivos, levando a bandeira da consciência crística para que não se perdesse aquilo que foi que eles vieram fazer aqui. Não só Jesus, ela também. Cada um com um aspecto, né? Por isso, tanto tentaram denegrir a imagem dela. É só ver hoje, quando alguma pessoa fala, desmente a Matrix, ela é o quê? Perseguida, cancelada, destroem a imagem, a reputação da pessoa, porque ela está indo contra o sistema. Isso foi Maria Madalena. E hoje, além da gente ter que ouvir os chamados, saber como verbalizar, eu tenho que entender que esse é o caminho, essa é a tarefa, chegar nesse lugar de consciência. Dentro da equação que eu faço, a somatória total das 56 ou 74, dependendo do número que eu somo, que vai dar um 11, né? Então é como se a energia total desse dia caísse novamente no 11, que é o que a palavra equinócio também termina. 38, é equinócio dá 38, que dá 11, quer dizer, é o portal. Lembrando que o 11, ele nos coloca diante de nós mesmos. E quando eu entendo esse processo e dou as mãos para mim mesmo, eu crio uma força poderosa interna. E as portas ou níveis conscienciais se abrem internamente, porque eu assumo na profundidade quem eu sou. Eu estou de mãos dadas com o meu eu sou, com a minha frequência, com a minha fonte sagrada. Então, essa é a energia do dia de hoje, né? O outono, né? Que nós aqui no hemisfério sul vamos estar entrando, equinócio de outono, a expressão de outono vai dar 45, que dá 9. Então, a expressão toda, equinócio de outono, vai dar 83, que dá 11. Eu acho interessante, foi tudo que eu falei ontem na aula, tá aqui, nessa expressão aqui, né? Meu equinócio de outono, que é o que nós vamos estar vivenciando aqui no hemisfério sul, né? O 9 é um número sagrado, é um mestre, é o primeiro número mestre dos números simples, né? Dentro da numerologia. Ele é o primeiro dos números. É aquele que ele é mestre porque ele viveu, ele caminhou. Um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, 9. Então ele olha para trás e vê toda a bagagem que ele tem. E ele solta tudo aquilo que faz mais sentido algum ficar carregando e leva só o que é essencial. E ele espelha
todos os discípulos, para que o discípulo volte para ele mesmo a frequência e ele não queira copiar o mestre. O mestre não é para ser copiado, ele é só exemplo ou o espelho, para que você olhe para dentro e você viva as tuas próprias frequências, sendo você cada vez mais. Então, o outono, a gente está caminhando para o inverno, né? Então, é um momento que a gente começa o quê? A se recolher, a ficar mais quieto. Diferente do hemisfério norte, que é de primavera. Então, está caminhando o quê? Abrindo, as flores estão germinando, a vida, as sementes estão brotando, tá tudo, né? O colorido, o sol, a luminosidade, tudo está em evidência agora porque está caminhando para o verão, né? Então é a hora aí que o plantio floresce, né? E o termo de primavera vai dar 39 que se eu somar vai dar 12 que se eu somar é 3. Então, a primavera vai falar, olha, cuidado com o que você fala. Né? Cuidado com o que você fala, cuidado como você lida com, né, a sua expressão, porque você vai estar plantando e você vai estar colhendo, né? O que você estiver verbalizando aí, né? A expressão completa, equinócio de primavera, vai dar 77, que é um número mestre também, que fala de. Oi, gente, esqueci o termo. Você precisa. Eita, você tem que ter um cuidado, um equilíbrio profundo. Sete fala do seu caminho, da direção, mas também da introspecção, né? De você ouvir, e ter fé em si, né? É ter conhecimento, mas a soma dá 14 que dá 5, que é o que? A vontade de. Então, é discernimento, a palavra que eu queria era essa, assim. Então, o 77 fala de discernimento. Tem que ter discernimento em querer ir para a vida a todo. Não, eu fiquei muito tempo fechada, inverno, frio e tal, agora eu quero. Cuidado, tenha discernimento. Ouça o seu interno. Busque as respostas dentro. Segure as rédeas do teu caminho, para que você, ao criar pontes e se experienciar na vida, seja com discernimento. É interessante, né? Eu falei que ontem eu falei muito do 38, porque no livro que a gente estava terminando, A Sabedoria de Maria Madalena, A Sabedoria Curativa de Maria Madalena, fantástico esse livro, falava exatamente desse número 38, né? Que dá 11. E, e dentro da explicação do livro, fala que o 30, dentro das letras hebraicas, o 30 fala de aprender, que é a Lamed, né? Não sei se é assim que fala, mas é o nome da letra, é aprender o conhecimento do coração. Interessante que a palavra coração lhe dá exatamente 30. E 8, né? 38. 8 é o catch, que fala da vida dinâmica, o movimento do corpo, porque a letra 8 lembra o infinito, o movimento eterno, infinito, né? Então, ela fala sobre isso, né? É, então, é interessante aí, né? Ela não falou do 11 em relação das letras, mas se a gente for observar, a letra 11, ou a 11ª letra hebraica, é como é que ela chama? Kaf, que é o valor 20, que é o 2. Mas ela é a somatória de duas letras, a 10ª letra mais a primeira letra. Então, a Yod
mais o Aleph. Iod é o divino mesmo, né? A chama. E o Aleph é o sopro divino. Uma é a chama e o outro é o sopro, né? E dá, eu acho que é Kaf mesmo, não sei se é assim que fala, que é a letra 20, né? Então, assim, que representa a 11ª letra do alfabeto hebraico. Então, é muito interessante aí tudo, todo o contexto, né, dentro. E isso me fez voltar numa mensagem que eu recebi, isso foi em 2020, tá? No dia 11 de julho, de 7 do mês 7, né, de 2020, que a soma, inclusive, dava 22, né? Aí é tudo muito bom, né? E que dizia o seguinte aqui nessa mensagem. Estava assim: Olá, minha querida. Você sabe que para se conectar é necessário somente relaxar e entrar em contato com a informação. As sinapses se fazem como canais para a passagem da vibração necessária. Você, assim, pode receber informação, como também pode se alimentar. Os canais das redes neurais se conectam a uma rede maior e o trânsito das informações, vibrações ou frequências necessárias acontecem com facilidade. Você sabe disso. Abra sua conexão, se abra e comece a permitir. Ani untum ma. Isso é uma expressão que volta e meia eu falava numa língua que eu também não sei falar que língua que é essa, mas isso vinha com muita força em mim. Então, Ani Untumma significa o que você mesmo percebeu, uma saudação na frequência do amor divino, da consciência crística, e sim, uma abertura ou um portal para a abertura da rede neural. Ani Untum Hai Mai Ai Tai. Esse mantra também fala do sagrado, pois toda comunicação sempre fala do sagrado, do amor, do divino, né? Sempre, pois toda nossa comunicação sempre fala do sagrado, do amor, do divino. Essa expressão aprofunda o mergulho para que você possa entrar em contato com sua presença, dar início a uma nova experiência de transcendência. Com liberdade e amor, as portas se abrem. Essas duas expressões trabalham a abertura e o aprofundamento da rede neural, das vias de conexão. Trabalhe bastante em você mesma. E como você mesma já percebeu, estas expressões têm a mesma frequência. Ani untum ma dá igual a 38, que dá 11. Árvore mãe, 38, que dá 11. Rede neural, 38, que dá 11. Amor divino, 38, que dá 11. Jesus Cristo, 38, que dá 11. Anil Tum Hai Ma Aitai, é 56, que dá 11, que é uma das somatórias do dia de hoje, do ser total, da informação total do dia de hoje, que dá 56, que dá 11. Sim, a rede neural é a representação da árvore mãe, que conecta tudo e todos, que nos alimenta, que nos nutre. Ela, a árvore mãe, se conecta com o coração da terra e com o coração do cosmos. Sua rede neural
também faz a mesma coisa. É só se permitir, se abrir para essa conexão mais profunda. Estou sempre aqui, ao seu lado, sou uma com você. Então, essa foi a mensagem que veio nesse dia, lá em 2020. E eu falando dessa língua que eu não sabia explicar onde vem, né, com uma amiga, a filha dela escutou a língua, né, a fala. E ela tinha 9, 10 anos nessa época. E ela canalizou e deu o meu nome e da onde era que eu vinha, falando que eu trabalhava com um laboratório de genética, né, nesse lugar. E quando eu peguei, escrevi o nome e o local de onde eu vim, o nome dá 21, meu nome nessa vida também dá 21. O local de onde ela falou que eu vinha dá 17, que dá 8. A minha energia de vidas passadas dentro da equação numerológica que eu faço do dia do meu nascimento também dá 17, que dá 8. A soma de 21 mais 17 dá 38, que dá 11. O meu nome com a energia das minhas vidas, né? 38, que dá 11. E o meu nome nessa vida, completo, né? Nome, sobrenome, dá 83, que dá 11, que é o espelho, né? Então, é muito interessante, é por isso que eu falo que é assim que eu vou tentando, de alguma forma, entender os significados, as informações, o que é que está trazendo para mim, né? Então, tudo isso, e para cada pessoa, ela tem que, dentro do campo de percepção dela, dentro do nível de conhecimento dela, ela tem que perceber qual é a informação que o universo está te enviando? Qual é o chamado que você tem que escutar? Qual é a direção que você tem que seguir? Porque se eu somar o equinócio de outono mais o equinócio de primavera, que é o que vai estar acontecendo no globo, né? Vai dar o que aqui? Em números simples vai dar um 7. Em números simples vai dar o 7. Então, qual é o caminho? Qual é a direção? Nos pede para escutar o interno, para confiar no nosso conhecimento e buscar as respostas dentro e não fora. Então, são muitas informações, né? É um conjunto de informações que não tem ninguém mais nem menos. Não é porque eu entendo através dos números e chego nessas informações que eu sou mais com qualquer outra pessoa, isso não existe. Cada um é sábio e divino. Cada um vai perceber de uma determinada forma. O importante é que a gente escute, sinta o chamado, sinta a vibração do nosso cardíaco, o que que a nossa alma está querendo nos dizer. E nos manter o máximo possível dentro dessa loucura, né? Dentro desse caos que a gente está vivendo no planeta, a gente saiba se manter em equilíbrio. Então, meus queridos, é isso, né? Vamos prestar atenção. Um dia magnífico para todos, né? Com muito amor, com muita energia de leveza, de alegria. E preste atenção, ouça, né? Use de muita sabedoria na própria vida, tá bom? Um beijo enorme e até a próxima.